Passamos a palavra ao Dr. Luiz Fernando da Silva, assessor jurídico da Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Saúde, Trabalho, Previdência e Assistência. Bem, agradecendo a oportunidade, eu queria só rapidamente colocar alguns tópicos finais em função até das questões que foram suscitadas aqui em plenário. Em relação à GEAP, eu acho que é importante, doutora Biagi, a gente, quando discutir os reajustes, pensar que uma coisa é estabelecer um reajuste de 12% sobre a atual base. Outra coisa é olhar para 3 anos atrás e ver que base nós tínhamos 3 anos atrás. Se compararmos o que os servidores pagavam há 3 anos com o que vão pagar em 2014, o reajuste passa de 1000%. Portanto, é muito fácil falar que os reajustes são pequenos, que esse ano nós não teremos e que no ano que vem é que eventualmente teremos mais algum, porque o problema está na base inicial. O problema inicial é a adoção do critério de faixa etária, há 2 anos atrás, há 3 anos atrás. Quando a GEAP adotou isso, ela rompeu com o critério de solidariedade e, portanto, adotou uma prática de mercado. E é isso que nós entendemos que está errado em relação à saúde suplementar dos servidores. É evidente que ela tem que ser financiável, é evidente. Mas o problema de financiamento da GEAP não está nos servidores e a solução não será na cobrança dos servidores, será no aporte patronal. Nós tínhamos, há cerca de 20 anos atrás, uma relação de 3-por-1 entre a participação patronal e a dos servidores. E hoje nós temos 1-para-4. O governo paga, para cada R$100, foi o exemplo dado, os servidores pagam 4. Quer dizer, essa relação é que está errada. Se é uma política de recursos humanos, se é uma política de gestão de pessoas, essa política precisa ser financiada na relação de 1-por-1. É o nosso entendimento. Portanto, isso impõe um incremento de recursos de parte do governo federal, que, aliás, é muito mais barato e evidentemente, muito mais produtivo do que a parcela de reajuste salarial. Porque aqui você não tem outros tributos incidentes quando você dá esse tipo de salário indireto. Então, me parece que isso é fundamental, isso ajudaria sensivelmente a resolver o problema de saúde dos servidores. Em relação ainda à GEAP, temos um outro problema que eu acho que o governo poderia avançar um pouco para resolver o problema, e está aí na alçada do doutor Albiege, o pecúlio facultativo. Por que o pecúlio facultativo, mesmo sabendo que a essência dele é um seguro de vida e, portanto, liberaria seus valores com a morte do servidor, antecipa 20% e libera os 80% na morte, mas nós sabemos que o pecúlio facultativo da GEAP tem cerca de 2 bilhões em caixa hoje, gente. Suficiente para antecipar, inclusive do ponto de vista atuarial, antecipar os critérios de saque, permitindo, por exemplo, que as pessoas pudessem receber, talvez aos 70 anos de idade. Hoje, o pecúlio permite a liberação aos 80, antecipando, ou em uma ou outra doença grave, mas retém 50%. Ora, se a taxa de administração é R$100, ou se o custo do pecúlio é R$100 para os trabalhadores, como foi colocado aqui, por que a GEAP retém metade do que aquela pessoa sozinha pagou durante toda a sua vida? Sozinha, porque o pecúlio facultativo não tem participação governamental. Inclusive, aí é um problema de gestão do próprio pecúlio. Do nosso ponto de vista, nós precisamos acabar com essa ideia de que o governo gere sozinho o pecúlio. Quem tem que gerir sozinho o pecúlio são os servidores, se formos à essência do problema, porque eles financiam sozinho, ou o governo passe a participar de algum modo desse financiamento, o que não me parece que seja o caso com o caráter que tem o pecúlio facultativo. Em relação à questão remuneratória, e aí falo especificamente a senhora, doutora Ana Lúcia, a questão da paridade, do nosso ponto de vista, ela ficou resolvida com a emenda 41, os novos servidores não têm mais paridade. Todos os que ingressaram de 2004 para frente sabem muito bem as suas condições de aposentadoria e não tem mais esse problema. Nós estamos falando de servidores que ingressaram antes. Esses servidores que ingressaram antes, a Constituição manteve o princípio da paridade. As emendas constitucionais foram derrotadas quando objetivavam, aliás, numa delas, evidentemente, foi por um erro de voto de um senador à época, mas, graças a Deus, esse erro ocorreu, e a paridade não caiu do texto constitucional.
Portanto, nós precisamos encontrar uma forma de respeitar um princípio constitucional. É disso que nós estamos falando. Nós não estamos falando em retomar esse princípio para os critérios de aposentadoria de servidores que ingressam dali para frente. Esses, feliz ou infelizmente, vão ter que conviver com o fim da paridade e com o FUNPRESP, as alternativas de complementação de aposentadoria que estão dadas, né? Por fim, antes de agradecer, eu queria deixar aqui só uma mensagem a partir de um texto de José Saramago, que me parece que é bastante aplicável a esse debate de hoje. É um conto do Saramago que chama Tigela de Barro. Uma família tem um idoso, já bastante avançado na idade, com dificuldade já de locomoção, pernas trêmulas, as mãos dele já não conseguem suportar nem o peso de uma colher, e esse idoso, ao se alimentar, sempre deixa cair comida em torno do prato. Isso incomoda muito tanto o filho quanto a nora, a tal ponto deles resolverem, num determinado momento, dar uma tigela de barro a esse idoso e colocá-lo do lado de fora da casa. Então, ele tinha que segurar a sua tigela de barro e se alimentar lá fora, então, a sujeira ele não fazia mais na mesa. Só que esse idoso não conseguia mais segurar a tigela de barro, e ela caía no chão e quebrava. E a cada momento que quebrava, novamente, o filho e a nora criticavam o idoso porque estavam tendo uma despesa com a compra daquela tigela de barro. Até que um dia o pai vê o seu filho, o filho desse idoso vê o seu próprio filho preparando uma tigela de madeira. E vai perguntar ao filho, mas por que você está esculpindo essa tigela de madeira? Ele diz, eu estou preparando a tigela onde o senhor vai comer no futuro, para que ela não quebre. Quer dizer, se for assim, gente, o futuro para todos nós será dessa forma. Ou nós pensamos agora efetivamente em dignidade dos aposentados, ou nós vamos estar sentindo daqui a 5, 10, 15 anos a mesma angústia e a mesma revolta dos dois aposentados que falaram aqui. Então, faço, em nome de vocês, em nome de todos que se preocupam com esse tema, um agradecimento especial ao senador Paim por tudo quanto tem feito em relação à questão previdenciária no país e ao Senado Federal, Comissão de Assuntos Sociais, por esse espaço, me colocando à disposição e pedindo desculpas se também me excedi nos meus comentários e se, eventualmente, critiquei indevidamente qualquer pessoa ou instituição. Muito obrigado. Tudo bem, doutor Luiz Fernando Silva, assessor jurídico da Federação Nacional dos Sindicatos, Trabalhador em Saúde, Trabalho, Previdência e Assistência. Vossa Excelência em nenhum momento foi além, digamos, do limite, pelo contrário. Você foi muito ponderado, equilibrado e tranquilo e ajudou muito aqui no bom debate para que a gente avance na qualidade de vida dos aposentados, porque é, de fato, uma questão de justiça social. Parabéns pela sua contribuição.